Pessoal, bom dia! Vamos dar início a mais uma semana de aula e hoje vamos começar um novo capítulo da apostila, que é o capítulo número 17, Construções Geométricas 1, Construção de ângulos, na página 430. Fala assim, desde o sexto ano você vem trabalhando com o material de desenho geométrico, régua, esquadro, transferidor e compasso. Construir figuras com o auxílio dos materiais de desenho nos ajuda muito a compreender melhor diversos conceitos geométricos. No módulo 11 deste caderno, você estudou os triângulos congruentes. O conhecimento dessa teoria permite desenvolver técnicas para construir, usando apenas a régua e o compasso, uma série de elementos geométricos como retas paralelas, retas perpendiculares, ângulos e diversos polígonos. Essas são algumas das construções geométricas mais importantes. Chegou a hora de aprofundar seus conhecimentos nessa área. Nesse módulo, vamos nos dedicar às construções geométricas com régua e compasso. Prepare seu material e mãos à obra. Então, a gente vai fazer aqui essas construção de ângulos ali na página 431. Então, o que eu vou fazer? Eu vou filmar a apostila para vocês, tá? Então, eu vou parar de me filmar assim e vou filmar minha mão na apostila. Então, pega lápis e régua e compasso, tá bom? Nós vamos precisar dessas três coisas para fazer essas construções, tá bom? E aí, a gente vai construindo juntos, beleza? Para ficar mais fácil do que eu fazer na lousa, tá? Então, a gente juntinho consegue fazer melhor, beleza? Então, eu vou filmar agora a apostila e a gente vai fazer juntos. Bom, pessoal, tô filmando aqui minha apostila pra vocês. Vai ficar aparecendo esse negócio laranja aqui, porque é onde eu tô apoiando o celular pra filmar, tá bom? Mas o importante é vocês enxergarem esse ângulo ali, beleza? Então, peguem o compasso de vocês, o lápis e a régua. No meu caso, eu vou usar esse meu transferidor aqui, ó, que ele tem uma reguinha aqui, beleza? Então, fala assim ali na página 431, ó, construção de ângulos. Para construir ângulos de várias medidas diferentes, usando apenas régua e compasso, é necessário traçar bissetrizes, o que você aprendeu a fazer lá no sétimo ano. Vamos retomar essa construção, além de justificar por que ela funciona usando triângulos congruentes. Considere o ângulo de vértice V, que é esse daqui, da figura. Aí a letra A fala assim, com o centro em V, então a gente vai colocar nossa ponta seca do compasso lá em V, e a abertura de 3 centímetros do seu compasso, trace uma circunferência. Então, como que a gente abre 3 centímetros? A gente pega a nossa régua, põe a ponta seca no zero e abre os 3 centímetros. Outra forma de fazer, a gente pode pegar a nossa régua, traçar um segmento de 3 centímetros e aí a gente vai e abre o nosso compasso nessa abertura, tá? Tanto faz. Eu vou fazer o meu aqui, dessa forma aqui mesmo, tá? Ó. Então, eu tenho aqui meus 3 centímetros, tá? Ó, estão vendo aqui, ó? Tem exatamente 3 centímetros. Ponta seca do compasso em V, que é o que ele fala ali na letra A. E ele fala pra gente fazer uma circunferência. Então, ó, circunferência. Eu vou fazer aqui, ó. Pronto, fiz a minha circunferência. Vou tentar trazer mais pra cá o celular. Aí ele fala assim, identifique no desenho, ficou um pouquinho em cima, os pontos nos quais a circunferência intercepta os lados dos ângulos, nomeando-os A e B. Então, tá vendo que ele interceptou aqui e interceptou aqui? Então, a gente vai chamar de A e a gente vai chamar de B. Beleza? Aí a letra B fala assim, qual é o comprimento do segmento VA e VB? Então, ele quer saber esse comprimento aqui e esse comprimento aqui. Então, a gente pega a nossa régua, põe o zero lá no ponto V e mede, ó. O segmento VA, ele mede 3 centímetros. Eu tive que sair fazer uma coisinha, mas a gente parou aqui, né? Que o VA, então a gente vai medir ele, ó. Ele mede 3 centímetros, tá vendo? Então, lá na letra B, você coloca VA igual a 3 centímetros. E o VB, então, coloco o zero lá no V, vai medir também 3 centímetros, tá vendo? Então, VB, o segmento VB, ele também vai medir 3 centímetros.
Aí agora ele fala assim na letra C. Com o centro em A e a abertura de 3 centímetros, trace uma segunda circunferência. Então, pega o compasso de vocês, abre 3 centímetros. O meu ele já tá aberto, tá? Eu não mexi nele. Mas se quiserem conferir se ele tem 3 centímetros, pode conferir na régua de vocês, tá? Então, agora, a ponta seca, ela vai no A. E a gente vai traçar uma circunferência de 3 centímetros. Então, ó. Faz aí a circunferência de vocês. Minha mão fica na frente, né? Tá aí a minha circunferência. Aí ele fala na letra D, com o centro em B e a abertura 3 centímetros, trace uma terceira circunferência. Então, vamos fazer a mesma coisa, ó. Com a mesma abertura, a gente vai fazer ali agora com o centro em B. Vai pegar lá nas escritas em cima, mas não tem problema, tá, gente? Opa, mexi o celular. Beleza. Aí ele fala assim, na letra E. Identifique no desenho o ponto distinto de V, no qual as duas últimas circunferências interceptaram-se, nomeando de C. Então, a gente percebe que, ó, essas duas circunferências que a gente fez agora, ó, essa e essa daqui. Aonde que elas se interceptam? Aqui. Só que aqui é o ponto V. Ele fala pra gente olhar o distinto de V. Então, um que não seja o V. É aqui, não é? Então, a gente vai marcar aqui. E esse aqui vai ser o nosso ponto C, que ele pede pra gente fazer, tá? Aí na letra F fala assim, traça os segmentos AC, BC e VC. Então, quem que é o AC? Então, vai ser quem vai do A até o C, não é? O A tá aqui, o C tá aqui. Então, a gente vai traçar esse segmento AC. Ai, o meu ficou bem tortinho. Aqui. É legal fazer isso aqui com lapiseira, tá, gente? Que daí fica bem certinho. Mas a minha lapiseira tá sem grafite, não comprei ainda. Mas aí aponta o lápis bem fininho pra fazer, tá bom? O meu deu um errinho aqui, mas não tem problema. Traz o segmento BC agora. Então, segmento BC tá aqui, ó. E o outro que ele pede para traçar é o VC, que é esse daqui, ó. V até o C. Eu tô gravando essa aula num sábado e tá maior barulheira, né? Porque sábado, mesmo na quarentena, tá com barulho. Então, o VC tá ali. Aí ele fala assim, na letra G, qual é o comprimento de AC? Então, o comprimento de AC, a gente vai medir aqui, ó, do A até o C, 3 centímetros, né? O meu, ele vai ficar, não dá mais pra eu colocar mais pra cá minha régua, porque tá esse coisa aqui. Então, o comprimento de AC é igual a 3 centímetros. E o comprimento de BC? Então, se a gente olhar ali, eu não vou conseguir medir aqui, mas vocês conseguem, e vai ser 3 centímetros também, tá? Aí a letra H fala assim, os triângulos VAC, então, ó, VAC, ó, tá vendo que isso aqui formou um triângulo, ó, VAC, isso aqui é um triângulo. E VBC são congruentes? Em caso afirmativo, qual é o caso de congruência? Bom, então, a gente sabe que eles são, sim, congruentes. Qual que é o caso de congruência? É o caso lado, lado, lado. Por quê? A gente sabe que o lado VA é igual ao lado VB e que o lado CA é igual ao lado CB. E o lado VC tem nos dois que são iguais também. Então, a gente pode falar que sim, eles são congruentes pelo caso lado, lado, lado. Então, escreva aí na letra H. Ele pergunta, eles são congruentes? Aí você escreve assim, sim. Aí ele fala, em caso afirmativo, qual é o caso de congruência? Aí pode colocar lado, 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 né? Ou L, L, L. Então, eu vou mostrar pra vocês como ficou o meu, ó. Ali na letra B eu coloquei os 3 centímetros, tá vendo? Na letra G também. E agora na letra H eu coloquei o caso de congruência dos triângulos. Beleza? Vamos agora virar a página. Ó, vocês podem virar a página. Eu vou deixar ali no desenho só pra gente enxergar as respostas, ó. Então, na letra I, ele vai falar assim, eu não tô lendo ela, mas pelo que eu lembro, ela fala assim, que de acordo com a resposta da letra H, o que você pode falar sobre os ângulos CVA
CVA, então o ângulo CVA é esse aqui, ó. E o ângulo CVB, que é esse daqui. Bom, o que a gente pode falar? Esses dois triângulos aqui não são congruentes? Esse não é congruente a esse? Então, esses ângulos aqui, ó, eles são congruentes também, tá? Então, lá na letra I, você pode falar que o ângulo CVA e o ângulo CVB, eles são iguais, beleza? E aí, na letra J, ele pergunta o que a semirreta VC, ela representa desse ângulo aqui. Ó, a gente tem uma semirreta que divide dois ângulos iguais, ó. Esse ângulo igual a esse no meio. O que ela é, então? Ela é a bissetriz, tá? Então, pode colocar lá na J que a semirreta VC é a nossa bissetriz. Beleza? Agora, o item 2, ele fala assim, ó. No item 1, você construiu a bissetriz do ângulo dado, porém, seu desenho ficou muito poluído, ou seja, cheio de linhas de construções desnecessárias. O que não é desejável em desenho geométrico? Refaça sua construção traçando apenas as partes das linhas que forem essenciais para obter os pontos A, B e C. Então, agora, isso vocês já aprenderam também lá no 7º ano, então a gente só vai relembrar, tá bom? Então, agora a gente vai fazer a nossa bissetriz sem fazer aquele monte de circunferência. A gente fez 3 circunferências. Ao invés de fazer as circunferências, a gente vai fazer só os arcos, tá? Então, ó, vamos colocar então a ponta seca do nosso compasso no V. Aqui, ele não fala uma abertura do compasso, então pode ser de 3 centímetros, pode ser de 2, pode ser de 4, o tanto que vocês quiserem abrir, tá? E pode também não medir, fazendo o olho, tá? Não tem problema. O que vai ser importante aqui? Que o nosso compasso, nesse primeiro passo, ele pode ser do tamanho que eu quiser. Mas depois a gente vai fazer 2 arcos e o compasso vai ter que estar com a mesma medida, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar lá a ponta seca no V, aqui, e vamos traçar um arco. Ó. Esse arco tem que pegar esse lado do meu ângulo e esse lado aqui. E aí, a gente vai chamar ele de A e de B, igual quando a gente fez a circunferência, lembra? Só que a gente fez a circunferência inteira e chamou de A e B. Mas essa parte da circunferência a gente nem usa, então não precisa, tá bom? Agora, a gente vai colocar a ponta seca no A. E aí, a abertura do seu compasso pode ser o quanto você quiser, tá bom? É interessante que não fique tão pertinho, senão o desenho não vai ficar tão bonitinho, tá? Vai ficar mais difícil. É importante, é legal, né, que você faça um pouquinho mais longe, tá bom? Então, ó, vou traçar aqui um arco, ó. Não precisa ser uma circunferência, pode ser um arco assim. Com a mesma abertura, a gente vai lá para o ponto P. Você não pode mudar a abertura. E vai fazer também um arco. Pronto. Eles têm que se encontrar aqui, tá? Esse daqui vai ser o nosso ponto C. Agora, a gente pega a nossa régua e a gente liga do C até o V. Acho que o meu vai ficar torto de novo. Aqui. Pronto, liguei. E essa aqui é a nossa bissetriz. Beleza? Então, a gente construiu aí a nossa bissetriz. Tá vendo que a gente fez bem menos desenho? No outro que a gente fez, ó, tinha uma circunferência aqui, aí tinha uma circunferência aqui, tinha outra aqui. Aí a gente fez só os ângulos, né? Os arcos, tá vendo? Não é ângulo, não, é arco. Falei errado. Então, a gente tem só os arquinhos e aí nosso desenho fica menos poluído. Beleza? Aí, na número 3, fala assim. Na construção do item 1, você traçou 3 circunferências de raio 3, que foi o primeiro lá que a gente fez. Se essas circunferências tivessem raio de 4 centímetros, você conseguiria obter a bissetriz da mesma maneira? Explique sua resposta. Se necessário, faça em seu caderno um desenho que represente a situação. Então, se eu tivesse aberto o meu compasso em 4 centímetros, o que ia acontecer? A gente ia conseguir a bissetriz? Sim, pode escrever aí que sim. Explique sua resposta. Então, a gente teria a nossa bissetriz, só que as nossas semirretas, então a semirreta VA, a semirreta VB, elas teriam uma medida de 4 centímetros. Então, pode colocar sim, mas as medidas das semirretas
seriam 4 centímetros. Beleza? E aí, na letra B, ele fala assim: as 3 circunferências que você traçou precisam ter o mesmo raio para que se obtenha uma bissetriz? Explique sua resposta. Se necessário, faça em seu caderno um desenho que representa a situação. Quando eu desenhei essa bissetriz aqui, lembra que eu falei que a primeira, ela podia ter uma medida diferente, só que as duas que eu fiz depois tinham que ter medidas iguais? Então, todas têm que ter a mesma medida? Não. Então, pode colocar aqui que não. Apenas as duas últimas. Beleza? Agora, pessoal, vamos abrir a nossa apostila na página 433, tá? E ali ele tá falando assim, ó, ângulo de 60 graus. Usando régua e compasso, você vai desenvolver uma estratégia para construir um ângulo de 60 graus. Considere o ponto O a seguir. Então, deixa eu pôr o celular aqui para ele não cair. Então, a gente vai considerar esse ponto O. E agora eu vou ler o texto aqui embaixo, tá? Na letra A fala assim, ó. Com o centro no ponto O, trace uma circunferência de 4 centímetros de raio. Então, ó, vou pegar minha régua, vou pegar o meu compasso e vou abrir ele 4 centímetros, tá? Então, ó, 4 centímetros tá aqui. Aí ele fala, com o centro em O, trace uma circunferência de 4 centímetros. Então, vamos lá. Pronto, tá aí a nossa circunferência. Deixa eu pôr mais pra cima pra ela aparecer inteira aqui. Aí na letra B fala assim, marque um ponto qualquer sobre a circunferência que você traçou, nomeando-o de P1. Então, em qualquer lugar da circunferência, eu vou escolher esse aqui, ó. Vou marcar um P1. Com o centro em P1 e raio de 4 centímetros, traça um pequeno arco que intercepte a circunferência em um único ponto. Nomeie esse ponto de P2. Então, ó, o meu compasso ainda tem que estar aberto em 4 centímetros. Agora, eu vou pôr o meu compasso em P1, com a mesma abertura, tá? E eu vou traçar, ó, o P2 aqui, ó. Tá? Podia ser pra baixo também, tá? Podia ter marcado aqui, tanto faz. Então, aqui vai ser o... Vou pôr ali fora da circunferência. Vai ser o meu P2. Deixa eu apagar aqui. Tá. Aí, na letra C, fala... Na letra C? Com o centro... Não, na letra D agora, ó. Com o centro em P2 e raio de 4 centímetros, trace outro pequeno arco que intercepte a circunferência em um único ponto, diferente de P1. Então, agora, ó, aqui, ele tá aberto em 4 centímetros, vou marcar mais um aqui, ó. E aí, ele fala pra gente chamar esse de P3. Aí, a letra E fala assim, repita o procedimento do item D, até que você retorne ao ponto P1, nomeando os pontos obtidos na mesma sequência. P4 depois de P3 e assim por diante. Então, vamos lá. Vamos aqui no P3, vamos marcar aqui. Então, esse é o meu P4. Ponta seca aqui, marco aqui. Esse é o P5. Ponta seca aqui, vou marcar aqui. Esse é o P6. Ponta seca em P6, ó, vai dar lá no P1, né? Então, não vou colocar. Terminamos aí. Aí, lá no final da letra E, ele fala assim, quantos pontos ficaram sobre a circunferência? Então, foram 6 pontos. Então, escreva lá na letra E, 6 pontos. Letra F, suponha que os pontos que você obteve tenham dividido sua circunferência em arcos da mesma medida. Nesse caso, qual é a medida do menor arco P1, P2? Registre seu raciocínio. Então, ele quer saber qual é a medida desse arco aqui, tá vendo? Bom, quantos graus tem a nossa circunferência? Não tem 360 graus? A gente não dividiu ela em 6 partes? Para eu descobrir essa medida aqui, é só eu fazer 360 dividido por 6. É isso que a gente vai fazer lá na F. Então, aqui na letra F, a gente faz, ó, 360
dividido por 6, porque eu tenho uma circunferência com 360 graus e está dividida em 6 partes. Vou pegar o 36, que vai dar por 6. 6 vezes 6, 36. 36 menos 36 dá 0. Vou abaixar o 0 e aqui vai dar 0. Então, a medida do ângulo não, do arco, né? P1, P2 é igual a 60 graus. Lá na letra G, que está na outra página, ele fala para a gente ligar o ponto O a cada um dos pontos P que a gente tem aqui. Então, é isso que a gente vai fazer, ó, ligar o ponto O ao ponto 1, o ponto O lá no ponto 2, no ponto 3. Olha lá, eu já tracei aqui, tá? Então, a gente ligou o ponto O no P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Aí, lá na letra G ainda, ele pede pra gente usar o transferidor e calcular a medida dos meus ângulos centrais. No caso, esse ângulo, esse ângulo, esse. Então, ó, se eu colocar meu transferidor aqui, ó, qual que vai ser a medida ali do meu ângulo? Como é que esse... Ai, tá me atrapalhando. Aqui, ó, vou pôr aqui, ó, 60 graus. Aqui, ó, vou pôr aqui 60 graus. E se você fizer em todos, você vai ver que todos têm 60 graus, tá? Então, pode marcar lá na letra, escrever lá na letra G, que os nossos pontos, os nossos ângulos centrais, eles medem 60 graus. Então, a gente respondeu a letra G. Aí, na letra H, ele fala assim, a circunferência ficou dividida em partes iguais pelos pontos que você marcou? Explique sua resposta. Aí, na letra H, você pode falar que sim, né? Que ficou dividido em ângulos de 60 graus, beleza? Agora, ali na letra I, ele fala assim, ao determinar as medidas dos ângulos centrais usando o transferidor, você pode ter cometido pequenos erros, o que é normal quando fizemos medições na prática. Vamos calcular, teoricamente, a medida de um desses ângulos para você comparar com o valor obtido na prática. Traça o segmento P1 e P2. Quais são os comprimentos de OP1, OP2 e P1, P2? Então, vamos voltar ali. E aí, ele pede para a gente traçar esses pontos aqui, ó, P1 e P2. Vou traçar ele aqui. Pronto. Aí ele pergunta, qual é a medida de OP1, OP2 e P1, P2? Então, ó, OP1, ele mede 4 centímetros. OP2, então, ó, do O até lá no P2, mede 4 centímetros. E de P1 até P2, ele também, ó, vai medir 4 centímetros. Então, vamos marcar lá que mede 4 centímetros. Ali no item 2 da letra I, ele fala assim, classifique esse triângulo de acordo com os seus lados, né? Bom, os lados não são iguais? Então, ele é um triângulo equilátero. Então, no item 2, pode escrever lá, equilátero. E o item 3, ele... Não, e daí, no item 2 ainda, ele pede pra gente determinar a medida dos ângulos desse triângulo. Então, a gente pega o transferidor e a gente mede o ângulo do triângulo. E aí, a gente vai ver... Aqui o meu não vai dar pra colocar porque não vai dar. Mas se você colocar, você vai ver que cada um desses ângulos, eles vão medir 60 graus, tá? Que é o que a gente espera, né? Um triângulo equilátero, os seus ângulos medem 60 graus. Beleza? E daí, no terceiro item, ele pergunta o que a gente pode concluir em relação a esses ângulos centrais. E aí, o que a gente pode concluir é que, mesmo havendo alguns errinhos, a gente conseguiu construir ali os nossos ângulos de 60 graus, né? Então, pode colocar isso, que mesmo havendo alguns errinhos, a gente construiu e realizar a construção dos nossos ângulos de 60 graus. Agora, vamos ali na página 435, exercício 2. Ele fala assim, ó. Considerando que você concluiu no item 1, faça a construção pedida. Usando apenas régua e compasso, construa um ângulo de 60 graus com vértice no ponto V, tal que um de seus lados seja a semirreta VP. Então, como que a gente pode fazer isso? Ó? A gente tem a semirreta VP aqui, não tem? Então, a gente pode desenhar um arco aqui.
Vou desenhar menor que o VP, tá? Vou desenhar ele assim, ó. Um arco aqui. Aqui eu vou chamar de A. Com essa mesma abertura que eu tenho aqui, eu vou traçar o meu ângulo aqui, ó. E vou chamar aqui de B. Por que eu fiz isso? Lembra que no exercício anterior a gente fez a circunferência, aí a gente foi dividindo, marcou um ângulo aqui, depois veio aqui, marcou um ângulo aqui, aí depois veio, marcou e fechou a circunferência, e cada um deles tinha 60 graus? Bom, agora eu quero só um de 60 graus, então eu vou marcar só um aqui, tá? Então, retomando, ó, abri uma medida qualquer de VA, fiz um arco, fui lá nesse arco, que eu chamei de ponto A, nessa onde interceptou aqui, e fiz um outro arco que cortasse esse aqui, ó, que interceptasse esse, e chamei de B. Agora, vou juntar o V com o B, numa semi-reta. Será que deu 60 graus? Só a gente medir, ó. Olha lá, deu exatamente 60 graus, né? Deu uma diferençazinha, porque o lápis... Aqui, ó, até que deu, né, ó. O lápis é um pouquinho mais grosso, né? Mas deu ali nos 60 graus. Aí na letra B fala assim: descreva a estratégia usada nessa construção. Então, qual foi a minha estratégia? Ó, trace um arco com a ponta seca em V, com a mesma abertura, trace outro arco que intercepte, trace outro arco com a ponta seca em A. Beleza? E aí, ligue os pontos, ou melhor, trace uma semi-reta VB, né? Pessoal, e aí por hoje é só, tá bom? Aí em casa, vocês façam lá a página 442, o exercício número 1, número 2 e número 3, tá? Aí amanhã a gente já corrige ele, beleza? Tenham um ótimo dia, uma ótima semana de estudos para vocês, tá? E até amanhã. Tchau!